Bem, boa tarde a todos. Nós vamos começar aqui nosso primeiro talk aqui do espaço, da nossa arena. Eu queria antes falar um pouquinho sobre esse projeto. Esse é um projeto oferecido pela Acer Arquitetos e pela Sul Metais. A gente está aqui, a ideia aqui é falar um pouco sobre tendência, sobre shopping do futuro, trazer parceiros, colaboradores, ativos nesse mercado para falar um pouco de inovação. Esse espaço também vai receber os Jogos da Copa do Mundo. Então, nós temos aqui uma agenda preparada aqui com alguns jogos, lógico, o jogo do Brasil também hoje. Nós temos aqui uma agenda, tanto hoje, amanhã, na sexta-feira, onde nós vamos aqui compartilhar esse espaço com o futebol, com todos, para a gente se reunir aqui. É um prazer estar aqui apresentando, estar aqui representando a Acer Arquitetos, estar recebendo aqui os colaboradores e recebendo todos aqui na Feira da Brasce desse ano, na Feira da Expo Shop esse ano, a convite da Brasce, e trazendo conteúdo. A nossa ideia é trazer conteúdo relevante e discussão aqui nesse espaço, na nossa arena, tá? E hoje nós vamos começar como primeiro talk. Eu quero receber aqui o Marcelo Delamer. Obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. É um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui do que a gente faz no nosso dia a dia, de quem a gente atende, os nossos empreendimentos, onde a gente participa de forma bem ativa. Bom, a ideia, bem, esse talk vai falar sobre o tema projetando com dados, né? Que o Marcelo representa a B Sistemas, né, Marcelo? E a gente quer discutir aqui como entender o comportamento das pessoas pode criar melhores lugares, né? A gente fala sobre projetar, né? Sobre criar, o que é o shopping do futuro, como projetar, como pensar em inovação dentro desse mercado. Hoje nós estamos vendo uma revolução de dados, né? E o shopping center sempre observou os seus consumidores, mas hoje ele pode compreender em profundidade esses consumidores. A tecnologia vem avançando a uma velocidade muito grande, e aí a quantidade de dados gerados é muito grande, né? E o que a gente pode fazer? E eu acho que a B Sistemas está, né, olhando para isso dentro de toda a experiência que vocês têm de mercado, tanto dados, CRM, inteligência artificial, como analisar esses dados, transforma a maneira de como pode tomar decisões, tanto decisões operacionais, como decisões de projeto, né? Como que a gente pode transformar. A gente usa muito esses dados na hora de projetar e de entender. Eu queria começar o nosso papo daí. Queria falar um pouco, queria entender de você, como você acha que a evolução da inteligência, o que está acontecendo, né? Como que está acontecendo, que velocidade, como que está acontecendo, como que está acontecendo a evolução da inteligência de mercado nos shopping centers? Fala um pouquinho com a gente. Legal, bacana. Acho que, Fábio, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os dados, vou contextualizar um pouquinho do que a gente faz, né, para que a gente entenda aonde que a gente consegue pisar e coletar as informações inicialmente. Então, a B Sistemas é uma empresa de 9 anos, quase 10 anos, aí, completaremos 10 anos esse ano. Nós atendemos mais de 120 empreendimentos no país hoje. E o nosso foco, ele sempre foi trazer a informação de uma forma onde os decisores pudessem olhar para esses dados e tomarem decisões importantes baseadas no que de fato tem de informação. Então hoje, o nosso produto, o BigMall CRM, ele é voltado para entender todos os comportamentos, sejam de compras, sejam comportamentos de um saque que ele abre, de um empréstimo de equipamento que ele pega, para a gente poder levar essa informação para dentro do shopping. Então, hoje, através de promoções, clube de fidelidade, é onde tem a maior entrada de dados, para que esses dados possam ser analisados de forma mais abrangente. Com os dados, uma vez coletados, né, o CRM começa a entregar para os shoppings esses comportamentos baseados nas compras, né? Inicialmente, o mercado teve uma mudança bastante expressiva em relação à inteligência artificial, mas voltando um pouquinho atrás, um passo atrás aí, os dados sempre foram transacionais, que a gente chama.
né? Transacionais era basicamente o quê? Eles eram entregues de uma forma onde a gente teve um aumento, né, ou teve uma redução de números que pode ser diversos pontos. Às vezes é o cliente que aumentou, às vezes é o ticket médio que aumentou, mas eles eram mais, como é que eu posso explicar? Eles eram mais simples, né? E agora com a inteligência artificial, essa mudança toda, a gente começa a entender um pouco mais de comportamento, um pouco mais de por que aquele fato aconteceu, né, baseado numa compra ou baseado dentro do que o cliente está fazendo dentro dos nossos empreendimentos, né? Que tipo de dados hoje? Que tipo de dado, que informação a gente consegue revelar hoje do consumidor? O que a gente consegue extrair desses dados? Que tipo de dados podem ser coletados? Legal. Hoje a gente consegue chegar no nível de entender o produto que ele está comprando. Antigamente não era possível, né? Porque primeiro para que você pudesse armazenar e processar toda a informação, era muito complexo, né? Tinha um custo muito alto, porque quando o pessoal pensa em IA hoje, né, que é o que facilita um pouco mais o dia, ela é complexa, ela é cara ainda, né? E dentro do que antes nós tínhamos, a gente não conseguia fazer essa análise. Hoje eu consegui entender não só quem é o cliente, da onde ele vem, mas quais as lojas que eles mais compram, quais os produtos que ele mais consome, né? Para que posteriormente a gente consiga chegar nesse cliente de uma forma um pouco mais efetiva, né? Porque os shoppings até hoje, até onde a gente consegue entender isso também, eles preparam o ambiente para que o consumidor vá até ele e lá ele vai consumir. Inclusive é um pouco do que vocês planejam também, de como que ele vai entrar, como que ele vai consumir no shopping. E a gente começa depois a ter especificações do que eu quero comunicar a ele. Né? Aquele cliente que compra determinada loja ou compra determinado produto, eu consigo chegar nesse meio de comunicação posteriormente. Legal, eu acho que tem um ponto importante que você falou. Nós, quando projetamos, a gente usa dados, né? Os dados, principalmente, historicamente, o shopping sempre mediu o público pelo fluxo, né? Sim. Medida de fluxo, então era uma medida de quantas pessoas passavam num contador, né? Essa maneira, e o shopping sempre se organizou através disso, né? Um bom shopping era um shopping que tinha muito fluxo, um bom mall era onde tinha muito fluxo, e sempre o mercado e o shopping center se orientou, né? E nós também sempre olhamos isso, quantos carros entram no estacionamento, quantas pessoas passam para o mall, mas isso está mudando muito, e nós temos hoje uma metodologia de trabalho que a gente analisa dois pontos importantes para nós, que um é a recorrência, ou seja, uma vez que esse cliente entra e passa pelo contador, quantas vezes o mesmo, eu preciso já começar a conhecer quem é esse cliente, né? Então a recorrência começa a ser um ponto muito importante, já não é um número, é uma pessoa, né? E depois a permanência. São dois pontos que mudam a dinâmica e a perspectiva de como você atrai o cliente e retém o cliente dentro do shopping. Já não é tão importante trazer uma quantidade de público, mas reter ele dentro do shopping e depois trazer com que ele venha mais vezes e fazer com que aquele empreendimento faça parte do dia a dia, da vida dele. Isso hoje orienta a gente a desenhar o shopping que eu acredito ser o shopping do futuro. É essa extensão de casa, é o seu terceiro lugar, é esse lugar onde você vai mais vezes e com mais qualidade. E como que você vê isso? Como que eu acho que a tecnologia começa a ser muito importante dentro dessa coleta de dados qualitativos e não só quantitativos, né? Como que vocês estão tratando isso? Como que a tecnologia hoje trata isso? E como você vê o futuro disso na medição de entender o cliente, não só o cliente que compra, mas o cliente que transita e que gera fluxo dentro do shopping? Legal, esses dados que você comentou até, eles eram, se a gente falar de clube de fidelidade, não é uma coisa recente, não é uma coisa nova, mas ele veio se estruturando de uma forma diferente, justamente pelo ponto que você falou. Quando a gente fala de promoções comerciais nos shoppings, que é uma grande entrada do nosso produto hoje, onde a gente começou a empresa a partir disso, né, a gente consegue entender que esses dados, eles vinham muito forte da promoção. Mas legal, a promoção a gente está falando de compras sazonais, né? E a gente também entende que no Natal a gente vai comprar, a gente vai buscar o shopping, porque é onde a gente tem muitas opções disso, mas a gente também sabe que aquela compra é uma compra por impulso. Ele vai comprar um presente para a mãe, para a namorada, para o esposo, para a esposa, enfim.
E olhando para o clube de fidelidade, ele é um complemento, que aí entra no ponto que você falou. Como é que eu trato a recorrência, como é que eu trato a fidelização e entender quais são as compras que fazem efetividade para o meu negócio, né, para o shopping center. Então, hoje, uma das frentes é a promoção, onde consegue olhar muito dado de compra, analisar o que é produto vendido, porém em momentos específicos. O clube de fidelidade, que também está ficando cada vez mais forte no shopping, a gente modelou um produto integrado também para poder fazer isso. A gente fala de entender a recorrência e entender qual cliente que de fato está naquele shopping. Quem que é o público que consome, porque o que você comentou antes de analisar os dados, isso é muito complementar. Não vou dizer nem que é complementar, é essencial também, tanto quanto a promoção. Então essa mudança a gente conseguiu trazer a partir do clube de fidelidade, e a gente também coloca dentro do software hoje para não olhar só para compras, mas também entender quais são os clientes que consomem os serviços que o shopping oferece. Porque esse cliente que consome serviço, ele também tem uma parcela de compra em algum outro momento, né? Então, de forma geral, essas duas frentes, elas trazem muitas informações do que você comentou agora. Bacana. E me fala um pouquinho como que a inteligência artificial pode ser aplicada a essa experiência do consumidor, né? Qual é a possibilidade hoje que tem dentro dos sistemas e como você vê isso nos próximos anos? Legal. A gente, a IA é uma, entre aspas, uma moda agora, que não vai ser moda mais, porque a gente usa ela o tempo inteiro. Dificilmente a gente fala com alguém que não usa lá um ChatGPT, um Gemini, para poder buscar alguma informação, para corrigir um texto, para analisar uma prévia de um contrato. Porém, a gente usa a inteligência artificial desde 2021, tá? Para fazer análise de notas, como que a gente consome os dados, como que a gente estrutura a informação. Para falar um pouquinho de IA. Hoje, basicamente, o cliente tem que enviar a nota para a gente, e a partir daquela nota que ele envia, a gente faz uma análise, né, de toda a informação que está lá, de CNPJ, loja, endereço, valores, e tudo isso é processado de uma forma muito rápida. Para vocês terem ideia, no Natal passado, agora a gente chegou a processar num dia só 170 mil notas. É muita coisa, e é muito dado, né? E aí, aonde que entra a IA no nosso segmento, no nosso dia a dia? Ano passado a gente fez um lançamento de um produto chamado Intelligence, tá? O Intelligence, ele sai daquela bolha onde a gente fala de dados transacionais que eu tinha comentado antes. Então eu saio de uma informação de entrega onde eu digo que aumentou ou reduziu o número, e eu passo a entender um pouco mais, de forma mais complexa, a informação. Então eu vou entender aonde o Fábio compra e quem do grupo dele de compras, que nós chamamos de outliers. Os outliers é o grupo de clientes que compra fora da curva, o grupo de clientes que tem uma recorrência maior dentro do shopping. E definidos os grupos, a gente consegue entender o comportamento de cada um deles, porque a gente não olha mais somente um número. Vou dar um exemplo bem claro. A gente costuma olhar muito para o ticket médio. O ticket médio é o meu balizador. Só que se a gente entender que em algum momento o Fábio foi lá e fez uma compra com valor muito alto, isso vai tirar o ticket médio da rota. E a gente está olhando para um número que pode eventualmente não estar me dizendo o que de fato acontece. Porque de repente, se eu fizer uma análise um pouco mais completa, o Fábio estava visitando aquela cidade, ele comprou uma vez só, e ele fez aquela régua subir demais. Eu estou olhando para um número que não é real. O Intelligence, ele faz com que a gente entenda que o Fábio participa de um grupo específico que compra em determinados lugares e compra determinados produtos, né? E baseado nesses dados, a gente desenhou um produto onde o foco principal é a comunicação, para eu fazer uma venda ativa para esse cliente posteriormente. Ou seja, você deve ter recebido já em algum momento algum e-mail de shopping, né, obviamente, que não era tipo assim, eu nunca comprei na loja X e recebo um e-mail, olha, a loja X inaugurou. Para mim não faz muito sentido, né? Agora, se eu falo assim, olha, o Fábio compra na loja Y e compra muito, e eu comunico com você, peraí, isso me interessa, né? Então a inteligência faz que a gente olhe para comportamentos, para que eu entenda aonde existe uma recorrência de compra, né? E para eu saber também, para passar para o nosso lojista do shopping lá, onde ele sabe qual é o público dele. Não é todo aquele público que está lá, tem uma parte dele. Né? Então o Intelligence ajuda muito nesse entendimento dos dados, nessa análise
não é uma análise preditiva, mas ela te dá um comportamento e não baseado em médias, né? Eu vou entender e vou te mostrar o que aconteceu. A probabilidade disso voltar a acontecer, ela é de... Aí a gente tem os percentuais de 50%, 60%, 70%. Ou seja, se tu focar nessa entrega, possivelmente vai voltar a acontecer. Você falou de uma coisa importante, que é o varejo, né? Hoje fala em personalização, em segmentação, né? Você consegue segmentar muito esse público, produto, e do outro lado o shopping também segmenta, né? Sim. Claro, a gente aqui avalia, nosso trabalho vai muito no que é o espaço, a gente está falando, né, dentro do que é esse trabalho nosso de design, né? Falar do espaço entre lojas, né? Ou seja, o varejo é importante, mas esse espaço entre lojas é muito importante, né? E a segmentação desse espaço e a personalização também é importante, né? Como que você vê o que você acha que esses dados podem gerar de oportunidade para isso? Não só direto no varejo, né? Mas olhando esse espaço entre lojas. Então, essa análise que a gente estava comentando agora, ela tem uma tendência a ir... Hoje, o foco é o marketing ainda, né, do nosso produto, mas a gente, com essa informação, a gente vai para a área comercial. Porque ele vai entender que determinadas lojas podem ser substituídas. Por exemplo, nesses comportamentos de A, a gente consegue entender que o cliente compra na loja 1 e depois ele vai na loja 2 ou na loja 3. Então, às vezes, essa operação que está no meio do caminho, eventualmente pensando em localização, lá, eventualmente, tem que ter uma outra loja que seja muito parecida com a mesma loja do segmento que está ali. Por quê? Porque se essa loja sair, eu tenho que colocar uma lá que preenche essa lacuna de venda, basicamente falando, para que ela continue acontecendo. Então a gente consegue ver muito isso hoje, através de IA, obviamente, né? Porque ele cruza os dados, entende tudo o que está acontecendo e te traz informação de, olha, aqui, para o teu mix, tem que ser uma loja desse segmento. Muito bom. Eu acho que essa discussão tem muito, nós estamos começando, né, engatinhando nessa questão dos dados, né? Tem muito o que andar. E eu queria fechar o nosso papo e que você falasse a sua opinião sobre o futuro dos dados no varejo. Como que você vê o varejo no futuro com essa quantidade de dados e o que você acha que qual que você acha que é o futuro desse varejo físico, né? Porque nós estamos falando de varejo físico, né? Quando você fala de dados, a gente já discutiu muito essa questão do físico e do digital. Eu acho que está claro que eles vão coexistir para o resto da vida. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem do que você acha, de qual a sua opinião sobre o futuro dos dados no varejo físico. Legal, a gente é um defensor ferrenho de venda física, até porque sem a venda física a gente não existe, né? A gente vê sistemas. E nas nossas conversas, nas nossas reuniões eventuais para poder discutir produto, discutir futuro, inclusive, a gente entende que isso está só no começo. Hoje, se a gente for olhar, já tem uma camada muito grande de tecnologia e de dados. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente nem sabe que vai acontecer ainda. E é difícil prever. Antigamente, eu acho que a gente conseguia fazer uma previsão daqui a 10 anos. Hoje não dá para fazer esse tipo de previsão mais, porque as coisas mudam muito rápido, né? Tanto que essa onda de IA que a gente está vivendo agora, ela é recente, né? Para nós, meros mortais, que chegou aqui é recente. Então, eu acho que cada vez mais o dado vai fazer parte do nosso dia a dia. Quem não está conectado precisa se conectar, precisa estruturar o seu CRM lá, principalmente criar uma estratégia de CRM para que consiga ter esse dado na palma da mão e tomar decisão a partir dele. Muito bom, Marcelo. Obrigado pela participação, obrigado pelo apoio aqui, obrigado pela presença aqui no nosso passo. É um papo que acho que tem muito o que falar desse assunto e vamos ter muito o que falar nos próximos anos, mas eu acho que é isso, acho que queria fechar aqui esse papo. Eu estou convencido de que o futuro é dos shoppings que conseguirão transformar essa informação em experiência, né? Em poder aproveitar, poder processar esses dados e transformar isso em algo tangível, físico e factível, né? Bem, agradeço de novo, agradeço a participação. Valeu, muito obrigado. O primeiro talk aqui do nosso espaço, da nossa arena. Obrigado a todos pela presença, obrigado a Abrace também e daqui a pouco nós vamos ter mais um convidado e até sexta-feira nós vamos ter muito assunto legal, muita discussão aqui, recebendo também os nossos outros
players desse mercado que vamos discutir essas tendências e futuro desse mercado. Obrigado Valeu, novamente. obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Obrigado a todos.